hoje eu trago uma mensagem muito especial e muitos de nós já ouvimos falar, que é a história da mulher samaritana. Mas hoje o Senhor nos chama a olhar para essa história com outros olhos. Então se desconectem de tudo que tem prendido vocês lá fora, porque hoje o Senhor quer falar aos seus corações. E essa mulher, ela, sem nome registrado nas escrituras, ela se tornou, sem perceber, sem planejar, sem um currículo de missionário, a primeira pessoa do Novo Testamento a levar o Evangelho de Jesus para além das fronteiras do povo judeu. E nós vamos ler em João 4, mas vamos ler algumas partes, não vamos ler a história toda. Essa mulher samaritana, uma mulher marcada, uma mulher rejeitada, sem um preparo, e ainda assim foi usada por Deus para alcançar uma cidade inteira. E se Deus, meus irmãos, usou ela, Deus quer usar você. Deus quer usar você com o seu vizinho, com a sua família, com seus parentes, com seus colegas de trabalho. E é por isso que o nome dessa mensagem hoje é: a mensagem que você carrega é maior do que a sua imperfeição. Vamos ler João 4, primeiro do 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos, assim deixou a Judéia e voltou para a Galileia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. 16 ao 19. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Do 25 ao 29. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? E por último, do 39 ao 42. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Glória a Deus. A mensagem que você carrega é maior do que a sua imperfeição. Mas o que faz alguém se tornar um mensageiro do Evangelho? Precisa de uma vida sem mancha? Precisa de uma vida sem pecado? Ou precisa apenas de um encontro real com o nosso Deus? E a coragem de não guardar isso para si só. E essa história, ela nos responde essa pergunta de uma forma muito clara. O primeiro ponto é o encontro que Deus provoca. Deus muitas
vezes vai provocar encontros em lugares improváveis. E muitas vezes nós somos os escolhidos improváveis. Reparem no detalhe que o texto ele quase esconde, quando diz no verso: tinha, porém, de passar por Samaria. Só que geograficamente não é necessário. Os judeus da época eles faziam um caminho mais longo, atravessando o Rio Jordão, só para não pisar na terra samaritana. Mas isso porque havia séculos de preconceito racial, religioso, entre judeus e samaritanos. Mas Jesus tinha de passar por ali. Ele tinha um encontro marcado com a mulher samaritana. Havia uma necessidade divina e não geográfica. E note também a hora, ao meio-dia. As mulheres da cidade, elas costumavam ir ao poço de manhã ou ao entardecer, quando o sol já estava mais tranquilo. E elas aproveitavam para conversar, para se confraternizar. Mas essa mulher não. Ela ia sozinha, no calor do meio-dia, no horário em que ninguém mais estaria lá. Porque ela evitava as pessoas. O seu passado, a sua reputação, os seus relacionamentos quebrados a haviam isolado. Mas é exatamente ali, no lugar do isolamento dela, que Jesus decide sentar e esperar por ela. E missões começam assim, com um Deus que atravessa território, com um Deus que vai em lugares que muitas vezes nós evitamos ir, um Deus que encontra pessoas manchadas, pessoas perdidas, pessoas que acham que estão no momento de estarem escondidas, mas aos olhos de Deus elas serão sempre vistas. Glória a Deus. Deus não espera que essa mulher ela se prepare para chegar até Ele. Ele faz o contrário. Ele mesmo se cansa da jornada, senta junto ao poço e vai ao encontro dela. E eu tenho certeza que hoje Jesus foi ao encontro das pessoas que foram evangelizadas pela Ele. Elas foram alcançadas, a semente foi plantada e ela vai germinar. Igreja, esse é o coração de missões. Deus sempre dá o primeiro passo. E quando Ele nos chama para sermos missionários, para sermos mensageiros, no bairro, no trabalho, na nossa família, Ele está nos convidando a fazer a mesma coisa. Atravessar a nossa Samaria. Ir até quem o mundo evita. Procurar quem está isolado, quem está perdido, quem está oprimido, com a bagagem errada, mas que precisam da esperança que nós carregamos, da graça que nós carregamos, que buscam, como diz a música que foi cantada aqui, um amor perfeito que só o Senhor pode oferecer. E vale lembrar o tamanho da barreira que Jesus atravessa aqui nessa história. A divisão entre judeus e samaritanos vinha de séculos. Disputas sobre onde adorar a Deus, sobre pureza de sangue, sobre qual era a verdadeira interpretação da lei. O judeu piedoso da época ele evitaria até mesmo tocar em um utensílio usado por uma samaritana. Quanto mais pedir água diretamente da mão dela. E é por isso que os próprios discípulos, quando eles voltaram da cidade, eles se admiraram por ver o Senhor conversando com aquela mulher. E ainda assim eles não perguntavam por quê. Porque havia um respeito silencioso diante do que viam Jesus fazer. E o que Jesus estava fazendo era quebrando barreiras que a religião humana havia erguido, mas que o coração de Deus nunca aprovou. Às vezes nós fazemos divisão, fazemos diferenças de pessoas, mas somos todos irmãos em Cristo, somos todos filhos de Deus, e todos nós merecemos essa esperança que Ele oferece, porque o preço foi pago.
E isso nos ensina algo essencial sobre missão. Nos ensina que o campo missionário, ele quase sempre está do outro lado de uma barreira, que a nossa cultura, que a nossa criação, ou até a nossa própria dor construiu. Nós criamos as barreiras. Mas Jesus derruba todas elas. Pode ser uma barreira de classe social, pode ser uma barreira de denominação, de política, de família, ou até mesmo de uma mágoa antiga. Jesus nos convida a atravessar exatamente essas fronteiras internas antes de sonhar com fronteiras geográficas. E Jesus, ele carrega um toque que cura, não que expõe. Jesus, ele poderia ter conduzido aquela conversa de qualquer jeito, mas ele escolhe tocar exatamente no ponto que ela escondia. Quando ele fala, vai, chama teu marido e vem cá. E ela responde defensiva, não tenho marido. Jesus então revela o que ninguém sabia, ou que todos sabiam, mas fingiam não comentar. Que ela teve 5 maridos, e que o homem atual nem sequer é seu marido. Esse não foi um golpe para humilhar, não foi uma forma de expor a ferida dela, foi como um bisturi nas mãos de um cirurgião. Porque muitas vezes o amor de Deus, ele é cirúrgico. Ele nos cura de dentro para fora. As mãos de um cirurgião que ama o paciente. E Jesus tocou na ferida não para expor, mas para curar. E é fundamental nós entendermos essa diferença quando nós falamos de evangelismo e de missão. Nós não vamos até as pessoas para expô-las, para ridicularizá-las, para apontar o dedo, mas para levar aquele que muda tudo. Aquele que vai mudar a história, aquele que vai curar as feridas, aquele que vai dar vestes novas. E nós vamos até elas porque, como Jesus, sabemos exatamente onde dói. E nós vamos com a intenção de levar essa cura. E não, nunca, jamais de envergonhar. E quantas pessoas ao nosso redor estão carregando histórias que elas mesmas têm vergonha de contar? E quantas vezes nós, cristãos, preferimos manter distância, preferimos ir ao posto em outro horário, para não esbarrar com a vida real de quem realmente precisa de Cristo? Missões nasce quando nós decidimos, como Jesus, sentar junto ao poço na hora mais improvável e falar a verdade do amor dele. Glória a Deus. Jesus não começa a conversa falando dos maridos dela. Ele começa pedindo água. Ele começa criando uma relação, mostrando um interesse genuíno, falando sobre água viva antes de tocar a ferida. E existe uma ordem no cuidado de Jesus que nós vemos nessa história se nós pararmos para ler ela toda. Primeiro, a aproximação. Ele se aproxima dela, ele espera por ela. Depois, a revelação da vida eterna, quando ele diz aqui, deixa eu ver qual é, aqui, no verso 13, nós não lemos, vou ler agora. Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aqui, nesse momento, ele apresentou a esperança dele. Que há uma esperança. Aquela mulher já desacreditada, aquela mulher machucada, ferida, a vida dela não foi mudada de uma hora para outra externamente, mas internamente. Há
algo acendeu dentro dela. A chama que acendeu dentro dela. E foi por essa esperança que o Senhor ofereceu da água, que quem provar jamais terá sede outra vez. E só então, quando já havia confiança, quando já havia diálogo, o toque na área mais dolorida. Então nós não começamos apontando o dedo. Nós começamos oferecendo essa água viva. O confronto ele vem depois, como uma consequência natural de um relacionamento verdadeiro. Nunca como a abertura de uma conversa. E quando o confronto vem, ele vem sem condenação. Porque Jesus não diz, você é uma pecadora impura. Ele apenas declara a verdade dos fatos com uma delicadeza. Que deixa espaço para ela responder, para ela processar, para ela continuar na conversa em vez de fugir envergonhada. E esse é o padrão de todo missionário e evangelista genuíno. Falar a verdade de um jeito que cure, mas que não humilhe. Isso nos leva ao chamado que não espera a perfeição. A pergunta clássica que nós fazemos para nós mesmos é: eu não estou pronto. Quem sou eu para levar essa palavra? Quem sou eu para falar de Jesus? Outra pessoa vai fazer. Se Jesus estivesse na sua frente hoje e te perguntasse por que o meu evangelho não foi anunciado, qual seria a sua resposta? Que outra pessoa faria? Que você não é capaz? Aqui nessa parte nós chegamos ao coração da mensagem. A mulher, ela acabou de ser confrontada com o pior da sua própria história. Ela poderia ter ficado paralisada de vergonha. Poderia ter pensado, preciso resolver a minha vida primeiro. Preciso deixar esse relacionamento, arrumar a minha casa, ficar apresentável espiritualmente, para então falar de Deus para alguém. Mas o texto ele diz, a mulher, deixando o seu cântaro, foi à cidade. Ela foi imediatamente contar o encontro verdadeiro que ela teve naquele poço. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós vivemos uma experiência sobrenatural com o nosso Deus, nós não nos contemos. Nós temos essa urgência de espalhar, de testemunhar, de testificar a glória dele. Ela larga o cântaro. E o que esse cântaro representava? A tarefa do dia a dia, o motivo pelo qual ela tinha saído de casa, era o peso que ela carregava há muitos anos, sozinha, no calor do meio-dia. Ela larga o peso e corre para contar o que ela tinha encontrado, o encontro que ela tinha tido com Jesus. Ela não esperou se organizar por completo. Não esperou ter todas as respostas. Não esperou virar uma outra pessoa antes de abrir a boca, porque antes da mudança externa, ela já havia sido mudada internamente. E ela foi, ainda com a poeira da sua história nos pés, e disse: vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será este o Cristo? Igreja, essa é a verdade que confronta toda a nossa hesitação em fazer missão, em evangelizar, em testemunhar, de que o ID, ele vem antes da perfeição. Porque o ID anuncia um Deus
perfeito, através de pessoas imperfeitas. E Deus não está esperando uma versão editada de você para começar a te usar. Ele quer você assim, sem filtro, sem rede social, sabe? Natural. Amém. Aleluia. Ele quer usar o seu testemunho de vida, porque todos aqui já viveram um testemunho com Jesus, já tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Se não tiveram, vão ter essa noite. Ele está usando exatamente quem você é hoje, com o cântaro ainda pesado na mão, com as manchas, com a bagagem que você tem carregado, com processos ainda em aberto. E muitas vezes nós adiamos o chamado, achando que precisamos estar prontos. Quando eu estiver melhor, quando a minha vida estiver alinhada, quando eu não tiver mais essas falhas, aí sim eu vou falar de Jesus para alguém. Aí sim eu vou para o campo missionário. Só que o campo missionário é onde você colocará a planta dos seus pés. Seja o lugar que for. Sabe, tem uma pastora que eu acompanho que ela está entregando os livros dela em uma prisão. Ela tem alcançado as mulheres encarceradas. Sabe, um desejo que age no meu coração é ir nos hospitais. E esse desejo ele tem que arder no coração de todos nós cristãos. É um amor por vidas. Se eu não amar missões, para quem eu existo? Glória a Deus. Deus não espera a perfeição. Ele se agrada de quem, mesmo em processo, não se cala sobre a verdade que o encontrou. Pense em quantos projetos de evangelismo, quantas viagens missionárias, quantas conversas importantes já morreram no momento em que você pensou não estar pronto, ou que você falou em alto e bom tom. Sabe, igreja, a nossa mente muitas vezes nos sabota com pensamentos de incapacidade, com pensamentos de sermos pequenos demais, mas Ele se sinta livre desses pensamentos. Amém. Jesus, Ele quer te livrar de pensamentos negativos, Ele quer tirar toda a negatividade, porque nele vocês se tornam grandes. Porque é pelo poder dele, não pelo nosso. Nós somos vasos frágeis, vasos de barro. O poder vem dele. É ele que usa, é ele que capacita, é ele que dá o recurso. Glória a Deus. E a igreja muitas vezes, sem perceber, ensina que só quem já venceu todas as lutas pode falar de Jesus. Mas se isso fosse verdade, nem Pedro, que negou Cristo 3 vezes, nem Paulo, que perseguiu e matou cristãos, poderiam ter sido usados como figuras. O padrão do reino de Deus é justamente o oposto do padrão do mundo. Deus usa vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus. Amém. E não de nós. Isso quem diz é o nosso próprio Jesus. Em 2 Coríntios 4:7. A excelência do poder é dele. Veja só a urgência dessa mulher. Ela não marcou uma reunião. Ela não esperou
esperou o dia de amanhã, que poderia nem chegar. Ela largou o campo e foi imediatamente. Irmãos, isso nos ensina tanto. Porque quantas coisas nós deixamos para fazer amanhã? E se o amanhã não existir? E se Jesus voltar hoje? Quais terão sido as vidas que vocês ganharam para Jesus? Quais serão suas obras? Jesus está aqui. Existe algo na experiência genuína com Jesus que produz uma urgência em falar o nome dele. Em ser a diferença, e essa diferença ser justificada porque teve um encontro com o Senhor. É onde você passar, as pessoas enxergarem uma luz diferente e quererem e despertar uma curiosidade nelas em saber quem luz é essa. E nós temos a resposta que elas precisam. Que essa luz é a luz do mundo, é o bom pastor, é o caminho, a verdade e a vida, é a videira verdadeira, é o pão da vida. E quando o encontro é real, a espera para anunciar esse encontro vira insuportável. Guardar a notícia fica impossível. E nós não devemos nos conter. O Evangelho está aqui para ser anunciado. E todos nós fomos chamados, fomos escolhidos. E quantas vezes nós negligenciamos isso? E o nosso testemunho, ele se torna uma missão. Porque essa história ela tem um resultado surpreendente. E o meu coração se alegrou quando eu vi esse resultado. Quando eles quando falam no verso, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Foi através daquela mulher improvável, daquela mulher cheia de manchas, daquela mulher que evitava pessoas, que se escondia pelo histórico que carregava, mas que teve um encontro genuíno com Jesus. E as pessoas passaram a crer nele através da vida dela. Uma mulher com um passado marcado, sem uma formação religiosa, sem nenhum tipo de autoridade, ela torna-se um instrumento que Deus usa para alcançar uma cidade inteira. Irmãos, Pedregal espera por vocês. E eu ouso dizer que Novo Gama, Valparaíso, Lago Azul, Céu Azul, a nação espera a sua voz. Espero que você carregue a esperança que você conhece, o encontro que você já teve. Sejamos como a mulher samaritana. Que possamos ter essa urgência de ir lá fora mesmo, de ir nos lugares improváveis, nas pessoas improváveis. Ela não pregou um sermão elaborado, ela não citou profecia. Não. Ela simplesmente contou o que ela viveu. De forma humilde. Demonstrando um coração humilde. Demonstrando um coração disposto. E ela falou, ouvinte, vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não era um discurso pronto, era testemunho. Aleluia. E o testemunho, quando ele é verdadeiro, ele tem um poder que nenhum discurso ensaiado consegue imitar. É algo que o Senhor nos fez viver com Ele. É uma experiência verdadeira com um Deus mais verdadeiro ainda.
cura, de restauração, de provisão e transformação. E aquilo que Deus realizou em você pode ser a resposta de oração que alguém está precisando. Para alguém que está precisando crer novamente, que já está com a sua fé perdida. Porque o testemunho, ele gera fé, ele gera cura. E o seu testemunho não é apenas uma lembrança. Eu não sei se muitos conhecem, eu não sei se muitos aqui conhecem, ou se eu já falei. Mas eu nasci com Feira Palatina. E o encontro de jovens, um acampamento de jovens, Deus revelou através de uma pastora que era para nascer muda, mas que o Senhor restaurou as minhas cordas vocais. Porque os planos dele para a minha vida eram muito melhores e muito maiores. E apesar de eu ter sido uma criança adoentada, porque eu vivia muito em hospital, de hospital para hospital, hoje eu estou aqui, saudável. Hoje eu estou aqui, com o coração disposto, com o coração humilde, para anunciar esse evangelho. E com voz, com as minhas cordas vocais. Glória a Deus. O nosso testemunho, ela é uma prova viva de que Deus continua agindo. É um anúncio de que os céus ainda estão abertos sobre a terra. E esse é o modelo bíblico mais antigo, mais eficaz, sabe? De pessoas reais. De pessoas reais, mas que são transformadas por um encontro real. Contando o que viu e ouviu, o que viveu com o Senhor. Não precisamos de uma vida perfeita para sermos missionários. Precisamos de um encontro verdadeiro com Jesus e de coragem para não deixar as histórias guardadas na gaveta. Reparem também que essa mulher, ela voltou para a mesma cidade. Ela não foi para um lugar novo com pessoas novas que não a conheciam. Ela voltou para um lugar que ela já era conhecida pela história que ela carregava, pela bagagem que ela carregava. E isso nos mostra que ela voltou exatamente para onde ela era vista por quem ela era, mas agora carregando por dentro aquele que muda tudo. Isso nos mostra que o campo missionário mais difícil não é um país distante, é a nossa própria casa. Com pessoas que nos conhecem, com pessoas que já têm uma opinião formada sobre nós. Mas nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor. É tudo por Ele, para a glória dele. E é importante dizer que a transformação dela não estava completa quando ela saiu correndo para a cidade. Mas o texto ele não registra nenhum divórcio, ele não registra uma reorganização de vida, nem um novo emprego, nem uma virada de página. O único fato concreto é este: ela encontrou alguém que sabia tudo sobre ela e mesmo assim continuou falando com ela e oferecendo água viva. Ele não olhou para as coisas que ela carregava. Mas ele fala aqui, e para mim isso foi muito forte. Deixa eu encontrar. Aqui, no verso 10. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água. Ele não olhou porque ela carregava, porque
porque Ele já tinha planos para a vida dela, através da vida dela. Então não se envergonhe diante do Senhor. Muito pelo contrário, se coloque na frente dele, disposto e humilde a transbordar a verdade dele. Eu sei que é difícil falar. É fácil falar e difícil fazer. Porque na hora as palavras não saem, a garganta seca. Mas, irmãos, quando a gente se propõe a fazer algo para o Senhor com excelência, quando a gente se propõe a fazer algo de coração, as palavras elas fluem. O Senhor usa. E eu estar aqui hoje é uma prova disso. Eu preparei algo, mas Ele está falando muito além daquilo que eu preparei. Porque essa é a mensagem que Ele quer que ecoe no coração de vocês. Ela não anunciou uma vida arrumada, ela anunciou um encontro verdadeiro. E é exatamente isso que Deus pede de nós. Deus não quer que nós mostremos aquilo que nós não vivemos. Um exemplo é o Instagram, onde muitas pessoas mostram aquilo que não é para a perfeição toda. Que nós possamos ser reais, sem filtro. Porque a essência que a gente carrega já é o suficiente. Aleluia! Glória a Deus! Deus pede que nós não anunciemos uma vida sem falhas, mas que anunciemos um Salvador real. E missões começam perto para alcançar longe. Você não vai começar pregando lá na África, por exemplo. Você vai começar na sua rua. Você vai começar na sua faculdade, na sua escola. Algo que eu comentei com a minha mãe esses dias é que a geração mais atacada hoje é os jovens. E uma coisa que eu acho linda na minha faculdade é que lá na minha faculdade tem uma célula de jovens. Toda terça-feira, os jovens se encontravam numa sala vazia para se colocar na presença de Deus. Então eu ouso dizer que ainda há esperança. Até que Ele venha, há esperança. E nós podemos ser uma fonte, um canal de bênção para levar essa esperança lá fora. Quando Jesus, antes de subir aos céus, lá em Atos 1:8, Ele estabelece uma ordem muito clara. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. O chamado missionário de Cristo sempre começa perto. Falando primeiro aos que estão perto, até que alcancemos também os que estão longe. Sabe, eu fiquei de cara porque no meu canal no YouTube eu fui ver as visualizações e tem 1000 visualizações. Só que eu tenho 63 inscritos. Porque eu comecei com esses 63, mas eu já estou alcançando 1000. Aleluia! E jovens, essa é a fase de anunciar o Evangelho. Nas escolas, na faculdade, de fazer a diferença. Jovens são atacados o tempo inteiro, mas nós carregamos essa chama. O fogo arderá continuamente no altar. Glória a Deus. Então, antes de sonharmos em enviar ou sermos enviados, Deus nos chama a atravessar a nossa própria Samaria. Aquele parente difícil que você não consegue lidar, vai lá, irmão, você vai conseguir. Deus vai te fazer capaz. Seja uma mensagem, seja um telefonema. A grande comissão em Mateus 28
não foi dada a um grupo de discípulos perfeitos. Foi dada a homens que poucos capítulos antes haviam abandonado Jesus, havia negado Jesus, havia duvidado da ressurreição. Mas ainda assim ele falou: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E isso foi dito a pessoas imperfeitas, em processo, ainda aprendendo a confiar. E o padrão não muda. Deus sempre envia pessoas reais. Missões é o chamado natural de todo aquele que se encontrou com Jesus e não consegue mais ficar calado, e não consegue mais se conter. E se você já foi tocado pela verdade, por este amor, você já é, por definição, um mensageiro. Isso não diminui de forma alguma o valor sagrado de um missionário que deixa a sua casa, a sua língua, o seu conforto, para viver em outra cultura, aprender outro idioma. Esse chamado é precioso e merece toda oração, apoio, envio. Mas nós precisamos entender que esse chamado específico, ele nasce da mesma raiz que está disponível a todos nós. A incapacidade de guardar para si o que Jesus fez. Uns são enviados para longe, e aqueles que ainda não foram enviados para longe são enviados para perto. Ninguém na igreja está isento dessa missão. É apenas o campo que muda. A palavra, ela segue sendo a mesma. A palavra, ela continua viva e eficaz. E aqui você tem tudo o que você precisa. Nós somos embaixadores de Cristo. E isso Paulo que resume em 2 Coríntios 5:20. Eu quero fazer uma pergunta direta esta noite. Eu gosto de perguntar. Quantas vezes você se calou porque não se sentia pronto? Quantas conversas com aquele amigo, com aquele familiar, aquele colega de trabalho, você adiou porque pensou: quem sou eu para falar de Jesus? Com a vida que eu tenho, com as lutas que eu enfrento, a gente cria critérios que Deus nunca criou. A gente cria barreiras que Jesus já derrubou há muito tempo. Nós criamos uma régua de perfeição espiritual que nem os apóstolos alcançaram antes de serem enviados. Enquanto esperamos essa régua impossível, pessoas ao nosso redor continuam sem ouvir a única mensagem capaz de mudar tudo. Talvez o ponto não seja o quanto você já mudou, mas o quanto você tem escondido o que já foi transformado dentro de você, o que já foi transformado na sua história. Quando você coloca Cristo no centro, você para de esperar a sua versão ideal. Porque ele entende que Deus começa a usar exatamente quem você é agora. Aleluia. No presente. Porque o futuro só Deus sabe. Porque pode não haver uma amanhã para aqueles que buscam uma esperança. E você aprende a compartilhar o que é real. Não uma fala perfeita, mas um testemunho verdadeiro. Uma mensagem poderosa que é a mensagem do nosso Jesus. E você deixa de se esconder atrás de insegurança espiritual.
Porque você percebe que não é sobre você estar pronto, é sobre Jesus ser revelado através de você. Porque um dia ele já se revelou para você. E tem gente perto de você, seja ao lado, seja dentro da sua casa, que não precisa de alguém perfeito. Precisa de alguém verdadeiro, com uma mensagem poderosa que pode transformar a história da vida dela. Alguém que diga: eu não tenho tudo resolvido, mas eu encontrei aquele que começou uma obra em mim e que é fiel para cumprir. E no fim, missões não é sobre ter todas as respostas, é sobre não esconder o encontro. Porque a boa notícia do Evangelho de João 4 é esta: a sua credibilidade para testemunhar não vem do seu histórico impecável, vem da autenticidade do seu encontro com Jesus hoje. E ouso dizer, esta noite. Porque se o Senhor ainda não te encontrou no decorrer dessa palavra, ela ainda não se encerrou. Deus ainda vai te encontrar. Da mesma forma que corações foram encontrados hoje de manhã. Nós devemos, como cristãos, continuar orando por essas vidas que foram alcançadas, para que a obra de Jesus se cumpra. Porque Ele é um Deus de obras completas. As pessoas ao seu redor não estão à procura de um exemplo inatingível. Elas estão, na verdade, cansadas de tentar alcançar o padrão da sociedade. Padrões inatingíveis. O que elas precisam ouvir é justamente o oposto. Que existe alguém que já sabe tudo sobre elas. Cada erro, cada máscara, cada tentativa de acertar e não conseguir. E ainda assim, oferece água viva. Sem condição para elas. Aleluia. E esse alguém é Jesus. O bom pastor. O caminho, a verdade é a vida. A videira verdadeira. Fonte de vida insaciável. Salvador que já nos deu a vida eterna. Olha que interessante. Caminhando para o final. Uma cidade inteira. Samaritanos que tinham motivos históricos, religiosos, sociais, para rejeitar tudo que viesse de um judeu, correndo ao encontro de Jesus, por causa da palavra de uma mulher marcada. E o texto ele registra algo lindo, que depois de ouvirem Jesus pessoalmente, eles vão até a mulher e falam: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Glória a Deus! Foi porque aquela mulher teve urgência em anunciar o Evangelho. E através dessa mulher, que carregou essa urgência, eles passaram a crer, mas não porque ouviram dela, mas porque ouviram de Jesus, através dela. E eu só consigo pensar que canal de bênção foi essa mulher. E que canal de bênção nós podemos ser também. Ou seja, o testemunho dela não precisava ser o ponto final da fé de ninguém.
precisava apenas ser a porta. Ela abriu a porta e Jesus fez o resto. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence. A nossa missão é ir lá e falar. A missão dele é convencer e trazer para perto. Amém. Glória a Deus. E é isso que Deus pede de nós hoje, neste culto de missões. Ele não pede que nós sejamos salvadores de ninguém. Ele pede apenas que sejamos a porta. Que sejamos a ponte. Para que as pessoas possam se chegar a Jesus. O convite, vinde e veja. Isso tira um peso enorme dos nossos ombros, porque muita gente deixa de evangelizar, de se envolver em missão, de compartilhar a sua fé, porque sente que precisa ter resposta para todas as perguntas. Mas a resposta para todas as perguntas está aqui. Está em Jesus. Nós não teremos as respostas para tudo, mas o Senhor tem. Nós apenas apontamos, nós apenas dizemos, vinde e veja. O Espírito Santo se encarrega de fazer o resto. O Espírito Santo se encarrega de fazer um encontro pessoal acontecer. Que foi exatamente como aconteceu com cada samaritano daquela cidade. A mulher samaritana levou a palavra. E eles passaram a viver aquela palavra. E isso é o que sustenta as missões no mundo inteiro até hoje. Os missionários, eles não vão às nações para falar sobre eles. Eles vão para falar de Jesus. Para revelar o Jesus que se revelou para eles um dia. Eles não vão com a pretensão de ter a resposta para tudo. Eles vão levando uma mensagem que não é deles, é de Cristo. Confiando que o mesmo Espírito que trabalhou esse carro continua trabalhando em cada vila, em cada aldeia, em cada apartamento, em cada cidade, em cada mercado, em cada hospital, em cada prisão. Esse mesmo Deus que trabalhou lá atrás nessa história continua trabalhando hoje. Onde essa mensagem chega, Deus está trabalhando. Ainda que pela boca de mensageiros imperfeitos. E para finalizar, a gente precisa levar 3 verdades para casa. A primeira é que Deus sempre atravessa a Samaria antes de nós. Ele vai ao encontro de quem está isolado, de quem está perdido, oprimido. Ele prepara o ambiente e de forma improvável ele te leva até lá. Ele marca o encontro. E ele nos convida a fazer o mesmo com quem está ao nosso redor. A segunda verdade. O toque de Jesus na nossa ferida é sempre para curar, nunca para expor. Deus não é um Deus que vai te ridicularizar em público. Ele é um Deus que vai trabalhar você no secreto e te honrar em público. E quando nós vamos falar a verdade para alguém, essa é a verdade para alguém. Esse deve ser sempre o nosso alvo. Cura, transformação. Terceira verdade e última. O id vem antes da perfeição. A mensagem
nossa imperfeição. É maior do que as nossas falhas. É maior do que a nossa bagagem. É maior do que as nossas manchas. Ninguém espera estar pronto para ser usado por Deus, porque ninguém nunca vai se sentir totalmente pronto. A prontidão que Deus busca não é moral, é de disponibilidade. É de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. É essa prontidão que Deus busca. Ainda com um tanto pesado na mão, ainda rejeitado, ainda isolado, Deus vai mudar a tua história. E Deus vai mudar a história de nações através da sua história. E talvez você sinta que Deus está te chamando para servir em evangelismo, seja indo, seja apoiando, seja simplesmente falando de Cristo para quem está mais perto de você. E talvez a única coisa que tem te impedido até hoje é de que você precisa estar pronto primeiro. Largue o cântaro. Pare de esperar o momento ideal e comece a viver o chamado que já começou dentro de você desde o dia que Jesus te encontrou. Aleluia. E se essa mensagem ela falou ao seu coração, não guarde só para você. Ajude essa mensagem a ir mais longe.